A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Mais uma noite na casa do Senhor. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. E para que nós possamos alcançar a nossa pátria para Cristo, nós temos que combater o bom combate. Então nós vamos trabalhar com esse tema nessa noite. Combatendo o bom combate da fé. Isso significa lutar com perseverança, persistir nessa caminhada. Seguir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos deixados na sua palavra, resistir às tentações, buscar viver conforme a justiça de Cristo, conforme o amor de Deus. É assim que nós temos que fazer, combatendo o bom combate. Não se trata de um combate físico, nunca é um combate físico, não, mas é uma luta espiritual travada. Tá? E essa luta tem que ser, primeiro, contra nós mesmos. A luta começa conosco, né? Muitas coisas, às vezes as pessoas querem colocar a conta, né, no diabo. Não, a conta é nossa, são as nossas escolhas, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Por isso nós temos que continuar com perseverança, e nós temos que lutar. O apóstolo Paulo disse que nós temos que começar, mas terminar, combater o bom combate, terminar a corrida da fé. Nós temos que completar a nossa vida cristã aqui na terra. Uma vida de consistência, uma vida de propósito, uma vida de acordo com a vontade de Deus. E também guardar a fé, que vai ser essa luta, perseverar, manter-se fiel, fiel até a morte, fiel aos ensinamentos de Cristo, fiel à palavra de Deus. É assim que nós temos que nos manter. Em posição de combate, o crente sempre está em posição de combate para combater o bom combate. O que significa justamente combater o bom combate? O que não significa? Não significa que nós vamos nos envolver em todos os problemas do mundo, não. Porque não tem como. Não tem como nós nos envolvermos em todos os problemas do mundo, mas sim lutar e combater o bom combate da fé. Começando para conosco mesmo, depois olhando para o nosso irmão que está do nosso lado, para o nosso próximo. Nós devemos aplicar esse bom combate em nossas vidas. Como é que nós fazemos essa aplicação direta? Resistindo à tentação. Nós temos que resistir. Uma coisa é pecar, outra coisa é justamente ser tentado. Nós temos que viver com coragem, manter a confiança em Cristo. Em Cristo, o bom combate da fé. Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, do 11 ao 16. Aqueles que não trouxeram a palavra de Deus, se você tiver do lado que alguém que não tenha, divida a palavra de Deus. Mesmo assim vai estar exposto aqui no Data Show. Nós vamos trabalhar com esse tema, o bom combate da fé. O bom combate da fé. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 11 ao 16. Eu gostaria de ler e que os amados irmãos acompanhassem a leitura nesta versão. Se mudar alguma coisa, o sentido depois é o mesmo. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 11 até o 16. A palavra de Deus nos diz assim: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a sua boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível,
a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eterno. Amém. Curve sua cabeça, baixe sua fronte. Vamos orar novamente por iluminação e compreensão, para que essa palavra possa penetrar nos nossos corações. Te agradecemos, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, e sabemos, ó Deus, que a Tua palavra já foi revelada e é inspirada, mas que ao mesmo momento nós precisamos de iluminação do céu, do alto, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, quebrantar os nossos corações nessa noite, para ouvir a Tua palavra. Que os nossos corações estejam quebrantados, contridos, compurgidos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, que ela possa penetrar em nossos corações. Essa é nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta ao seu filho na fé chamado Timóteo, e era um jovem pastor na igreja de Éfeso, e ele estava chegando ao fim dessa carta, e justamente aqui o contexto que o apóstolo Paulo vem falando para Timóteo é justamente o perigo do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente tem que ter muito cuidado. O apóstolo Paulo está tratando aqui no final dessa carta justamente da ganância, do amor ao dinheiro. Tá? E o apóstolo Paulo, ele muda o tom ao terminar esse último trecho aqui, essa última perícope aqui. Tá? Ele apenas não alerta a igreja, mas ele fala profundamente a cada um de nós. É como se o apóstolo Paulo estivesse aqui falando de duas pessoas. O apóstolo Paulo usa muito. As pessoas que querem viver através da ganância, o homem e a mulher, que vive para ganância, e o outro homem, que está atrás de santidade, que vive em novidade de vida. É como se Paulo estivesse dizendo diretamente para Timóteo: Timóteo, ou você escolhe correr atrás das coisas do mundo, das coisas temporais, ou você escolhe correr atrás das coisas de Deus, que são eternas. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui a Timóteo que não existe meio termo. E nessa passagem aqui nós vamos encontrar 3 movimentos essenciais para a fé cristã, para uma vida cristã que agrada a Deus. São 3 pontos fundamentais. O primeiro é fugir do mal. Fugir do mal e buscar o bem. O segundo ponto é combater o bom combate da fé. Combater o bom combate da fé. E o terceiro é continuar, perseverar, olhar diretamente para Cristo. E como é que nós combatemos esse bom combate? A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo, e está falando para a sua igreja, é que nós temos que fugir das coisas do mundo. Isso ele diz agora, já no versículo 11, ele diz, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Nós temos que fugir das coisas que não agradam a Deus. Tu, porém, mas você, homem de Deus, fuja. Ou tu, porém, Timóteo, fuja. Mas só que antes disso, o apóstolo Paulo é muito inteligente. Ele vai nos dar e nos mostrar primeiro a nossa identidade. Qual a nossa identidade? Olha o que ele diz. Homem de Deus. Então nós somos homens e mulheres de Deus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo mostra a Timóteo é que ele é um homem escolhido por Deus, que ele é um homem de Deus. E essa não é uma simples expressão casual, não é. Essa expressão era usada para grandes homens de Deus, como os profetas do Antigo Testamento, Moisés, Samuel, Elias, homens separados para servir a Deus. E hoje nós temos nessa igreja homens e mulheres de Deus. Então, antes de Deus nos dizer o que fazer, Ele primeiro mostra quem nós somos. Quem nós somos? Homens e mulheres de Deus. Primeiro Deus mostra a nossa identidade. Qual a nossa identidade, pastor? Homens e mulheres de Deus. Se você está em Cristo, você é um homem de Deus. Se você está em Cristo, você é uma mulher de Deus, alguém que pertence a Deus, algo, uma propriedade exclusiva de Deus. Você foi separado para Deus. Por isso que Deus mostra primeiro a nossa identidade, quem nós somos. Quem nós somos, pastor? Homens e mulheres de Deus.
homens que foram achados, encontrados por Deus para viver para a glória de Deus, separados para Deus, completamente para Deus. É isso, a sua identidade é homem de Deus, a sua identidade é mulher de Deus. Pertencemos aos propósitos maiores de Deus. Agora sim, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo fugir, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja, é fugir de toda aparência do mal. A palavra usada, se as crianças estiverem, tem berçário ali, tá? Podem levá-las até lá, tá? Qualquer coisa, berçário, podem levar os berçários lá, as crianças, as mães, podem levar, fica à vontade, tá? Não tem um berçário, fiquem à vontade, não se constranja. Tem um berçário lá, e o berçário é justamente para que possa dar de conta de todas as crianças. Podem levar, mães, tá? Mães, as professoras estão lá para cuidar. Aí Paulo fala a Timóteo, fugir. Tá? Essa palavra fugir aqui, meus irmãos, é tão interessante, que é a mesma palavra usada para José, quando José teve que fugir da esposa de Potifar, que estava tentando ele. Fugir de quê, pastor? De toda aparência do mal. Fugir de quê, pastor? Fugir de todo o pecado. Então, essa fuga aqui não vai ser uma caminhada tranquila, não, mas vai ser uma corrida desesperada. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que nos abster. Abstenha-se de toda forma do mal, ou fuja de toda forma do mal. Nós temos e devemos fugir. A palavra aqui é clara, fugir. O contexto imediato aqui era justamente o dinheiro. Muitas pessoas dentro da igreja de Éfeso amavam mais o dinheiro do que a Deus. Nunca foi ruim ter dinheiro, é bom ter dinheiro. O problema é, ou você vai amar um Senhor ou vai odiar outro. O problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro serve para tudo nessa vida. Mas ele pode se tornar um ídolo do nosso coração. Então o problema nunca foi o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E o apóstolo Paulo, no contexto imediato, está falando disso. Da ganância, da cobiça e de todas as armadilhas dos desejos dos nossos corações. São armadilhas que nós temos que fugir das armadilhas, fugir dos laços forjados. Nós temos que fugir. O princípio é fugir de toda e qualquer coisa que nos afaste de Deus. É isso que nós temos que fazer. Meus irmãos, existe um tempo de ficar firme e lutar, mas existe também um tempo de fugir. Quando se trata da tentação, Jesus disse e deixa bem claro, nós temos que fugir de toda aparência do mal, não tentar resistir, senão você vai cair. Aqueles que ficam, caem, não tem um bom. O propósito é fugir. Quando se trata da tentação ou tentações sedutoras que aparecem em nossos corações, sedutoras que persistem dentro dos nossos corações, nós temos que fugir. Não é sabedoria você querer testar. Não é sabedoria, eu vou testar só uma vez. É igual o alcoólatra, né? Evite o primeiro gole. É igual o drogado, evite a primeira picada, porque senão não tem mais volta. Nós não podemos testar, não, nós devemos fugir. Nós não devemos negociar, não, nós devemos fugir. Fugir, literalmente é fugir. Que tentação, meu amado irmão, você tem tentado gerenciar em sua vida, em vez de fugir dela? Qual aplicativo você tem que você precisa cortar, deletar do seu smartphone? Qual aplicativo? Qual relacionamento não agrada a Deus e que você tem que cortar? Qual hábito você tem que abandonar? Qual hobby você tem que abandonar que está destruindo a sua família, a sua casa? O que é que você tem que deixar nessa noite? Deixar, abandonar, fugir literalmente. A fé cristã não é passiva, nunca foi. A fé cristã é uma ação decisiva do nosso coração em abandonar aquilo que não agrada a Deus.
É isso que nós temos que fazer, abandonar aquilo que não agrada a Deus. Meus irmãos, nós não podemos brincar. Não há tempo para brincar com o pecado. O pecado é o que causa separação entre Deus e o homem. Nós não podemos brincar de ser crentes, de ser cristãos. O que é que nós temos que deixar? Qual aplicativo? Qual internet? Qual amizade? Qual relacionamento tem que ser cortado, tem que ser abandonado? Nesta noite, nós temos que pensar nisso. A busca incessante, correndo atrás de Deus. Olha o que é que ele diz, como é que nós fazemos isso? Primeiro ele fala de fugir, e agora ele diga siga, ele diz siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Agora aqui ele está mostrando a natureza da busca, seguir, buscar, essa é a palavra no grego, buscar. Primeiro ele disse que você tem que fugir de toda aparência do mal. E agora ele vem com o mandamento de siga ou busque. A palavra aqui no grego é perseguir. Não basta fugir do mal. Precisamos correr em direção do bem. É isso que nós temos que fazer. Siga. O verbo é seguir. Que significa perseguir vigorosamente, atentamente. É como um caçador atrás da sua caça, que vai caçar aquela caça até encontrar a sua presa. É isso. Note que Paulo ele vai listar aqui algumas virtudes cristãs essenciais que nós devemos buscar, que nós devemos seguir. São várias. A primeira é a justiça. Olha o que é que ele diz: siga a justiça, fazer o que é certo. A justiça de Cristo já foi imputada sobre nós. Nós não podemos agora viver mais conforme os padrões desse mundo, não. Nós temos que fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre a vida dessa igreja. Nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que buscar o que é a justiça, depois a piedade. A palavra piedade aqui é devoção, adoração na prática, é viver com a consciência constante na presença de Deus. Homens e mulheres piedosos, homens e mulheres devotos, homens e mulheres que amam o seu semelhante. É assim que nós temos que fazer, e isso é uma busque, siga conforme Cristo está mandando, é um mandamento. Não só piedade, agora ele fala de fé, nós vivemos por fé, nós não precisamos ver, o que é que nós precisamos, pastor, é crer, olhar para Cristo, sabendo que todos os seus desígnios vão acontecer nas nossas vidas. Fé, confiar completamente em Deus, confiar completamente na cruz de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Fé. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É assim que nós temos que viver. E não só fé, amar. Os dois mandamentos é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu semelhante como a ti mesmo. O amor é a marca da igreja. Uma igreja que não ama, ela não cresce. Nós temos que ser conhecidos como uma igreja que ama. O amor ágape, o amor incondicional, amar o próximo, apoiar o próximo, é isso que nós temos que fazer, e não somente isso, depois do amor vem a perseverança. Pastor, o que é isso? Capacidade de suportar as dificuldades. Meus irmãos, aqui não é uma igreja de confissão positivista. Deus não vai te fazer rico, feliz e bonito, não! Ele veio para te salvar, Deus quer te salvar, por isso você precisa perseverar. Aquele que perseverar até a morte será salvo. A nossa igreja fala sobre isso, sobre um Deus que é justo, o justo juiz, que virá em glória, majestade e poder. E não só isso, perseverança, ele fecha com mansidão, força sobre controle. Nunca foi fraqueza, mas é ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Como é que está o seu domínio próprio? Na escola, no trabalho, na faculdade? Está mostrando, está refletindo a luz de Cristo lá? Vou perguntar depois à irmã que está aqui, como é que está lá os alunos. Vou perguntar tudinho, tem uma lista, irmã, são 9 que estão lá.
9 da igreja. Vou fazer uma lista e vou fazer um checklist. Nós temos que refletir à luz de Cristo. Como é que está o nosso domínio próprio? Mansidão, controlados ou desesperados? Como é que nós estamos? Não é fraqueza, mas é domínio, domínio. A busca ativa, nós vimos aqui, a busca ativa versus esperança passiva. Muitos cristãos, meus amados irmãos, pensam que essas virtudes, elas simplesmente vão aparecer nas nossas vidas e não funciona assim. Elas pensam que a santidade, ela vai acontecer automaticamente e não é assim. Paulo usa a palavra, a expressão é siga, busque. Nós temos que buscar essas coisas aqui. Esse é o nosso papel. Deus já fez o maior por nós. Quem tem que buscar é nós. Siga, busque a justiça. O que é que ele está dizendo para conosco nessa noite? Você tem que perseguir. Você tem que buscar ativamente. Você tem que lutar por algo intensamente. É isso que nós temos que fazer. Você não acorda justo, piedoso e amoroso do dia para a noite, não. Estas qualidades são desenvolvidas. É uma vida de santidade diária, através das escolhas. Quais as escolhas vocês têm feito? Quais as minhas escolhas diárias? Quais as minhas disciplinas espirituais? Quais as minhas dependências diárias de Deus? O que é que eu estou fazendo? Qual o meu esforço intencional? Eu tenho que fazer algo? Claro que sim. Qual é a minha rotina? A minha rotina reflete uma vida de virtudes, essas virtudes aqui, ativamente, perseguindo para encontrar. Quais as práticas espirituais nós precisamos cultivar? Voltar ao primeiro amor, mais oração, mais leitura da palavra, mais jejum, mais comunhão, mais amor. Nós temos que crescer nessas áreas, meus amados irmãos. Nós temos que crescer nessas virtudes, para que nós possamos agora sim, o apóstolo Paulo chega para dizer que nós temos que combater o bom combate. No verso 12, olha o que é que ele diz. Verso 12, combata o bom combate da fé. A natureza do bom combate. Paulo agora usa uma metáfora de uma corrida. Era uma corrida e ele muda agora para uma batalha. A vida cristã nunca foi um passeio no parque de diversão, não. É um bom combate, é um combate. Note que ele chama bom combate. Então não é uma luta inútil, não é uma luta que nós vamos perder, não, é uma luta que Cristo já ganhou por nós na cruz do Calvário. E essa luta vale a pena labutar. É uma batalha já ganha por Cristo na cruz do Calvário. Pastor, o que é que nós temos que fazer? Continuar, perseverar. O bom combate da fé, ele sempre vem em duas dimensões. Primeiro, eu luto para manter a minha fé. A defesa da fé através da verdade revelada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O segundo ponto é lutar por ela. Eu vivo por meio dela, mesmo diante das dificuldades. Eu sei quem é meu dono. Eu sei quem conduz a minha vida, eu sei quem conduz a minha história, eu sei quem está no controle de todas as coisas. Então primeiro eu mantenho, depois eu luto, para que depois eu possa ter justamente isso aqui, para que você combata o bom combate da fé, para que você tome posse da vida eterna. Olha a sequência, tomando posse. Pastor, mas eu não já tenho a vida eterna? Sim. Mas Deus diz, tome posse, Timóteo. Tome posse da vida eterna. Isso é uma realidade. Para mostrar para todo crente que essa realidade da eternidade, ela começa aqui e continuará eternamente no céu. Por isso que o apóstolo Paulo disse, receba logo, tome posse, abrace a sua vida eterna, Timóteo. A vida eterna começa aqui. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Começa aqui e finalizará eternamente junto com o Pai. Tomar posse da vida eterna. Viver uma vida de qualidade de vida. Oferecer qualidade de vida. Viver por meio de Deus. Uma vida com propósito. Qual o meu propósito?
Qual a minha alegria? Glorificar a Deus. Eu tenho paz no meu coração, eu tenho intimidade com Deus, mesmo diante das tempestades da vida. Qual o meu propósito? É a alegria, é a intimidade com Deus. Esse é o meu propósito de vida. Muitos cristãos estão preocupados, sabe com o quê? De ir para o céu, e nós vamos. Mas ele se esquece que o céu começa aqui, hoje, agora, quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Começa aqui. Nós já estamos, como diz Hernandes Dias Lopes, no antegozo da glória de Deus. Deus nos chamou para experimentar uma vida transformada, hoje e agora. É agora, já começa aqui. E ele diz, Timóteo, continue com a sua confissão de fé, a sua boa confissão de fé. Olha o que é que ele diz. Você também foi chamado, a qual fez uma boa confissão. Um dia Timóteo fez a sua confissão de fé, no dia que ele reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele fez uma confissão de fé pública. Cristo é meu Senhor, Cristo é o meu Salvador. No batismo, quando ele foi mergulhado, morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. E quando ele foi ordenado como pastor da igreja de Efésio, ele fez essa confissão pública, que Jesus é Senhor e Salvador da vida dele. Continue, Timóteo, continue, igreja do Senhor, falando de Cristo, para que nós possamos ganhar a nossa pátria para Cristo Jesus. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que viver. Essa lembrança serve como âncora espiritual da nossa alma. Serve, nós temos que lembrar disso. Quando a batalha ficar difícil, quando as tentações vierem nas nossas vidas, quando o desânimo bater na porta do nosso coração, nós precisamos voltar às raízes da primeira confissão de fé. Cristo é o meu Senhor, eu pertenço ao meu Salvador, eu pertenço ao meu Redentor, eu sei quem me salvou. Nós temos que viver assim. É assim, uma vida prática. Você tem que lembrar do momento em que entregou a sua vida a Cristo. Quando foi a última vez que você renovou conscientemente o seu compromisso com Cristo? Quando foi que nós renovamos? A nossa vida está refletindo a nossa confissão de fé. Pastor, o que é a confissão de fé? É o que eu vivo no dia a dia. Não é o que eu sou na igreja, mas o que eu sou fora das quatro paredes. Porque aqui é fácil, eu quero ver lá fora, dando testemunho, mostrando quem nós somos para o mundo, refletindo a luz de Cristo, vivendo em honestidade, em novidade de vida. A questão não é aqui, a questão é lá, fora das quatro paredes, para fora, isso é igreja. A sua vida atual reflete a confissão que você fez no início, como o apóstolo Paulo está lembrando. Você foi chamado, a da qual fez a boa confissão, E nós fizemos um dia essa boa confissão de fé. E nós temos que viver por ela. Dos versos 13 a 14, o apóstolo Paulo faz uma exortação solene, vivendo sobre o olhar de Deus, vivendo sobre o olhar de Cristo. Duas testemunhas. Do lado direito você tem Deus, do outro lado Cristo. Está testemunhando sobre nós. Os olhos dele, nós estamos na sua presença. Olha o que é que ele diz no verso 13. A parte A do verso 13, ele diz assim: diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, diante de Cristo, que na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, eu exorto você. É isso que ele está chamando. Paulo está mostrando aqui a seriedade da exortação. O que ele está falando não é apenas diante de homens. O que ele está dizendo é diante de Deus. Timóteo, você está diante de Deus, você está sobre os olhos do Senhor, diante de Deus. Aquele que preserva todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas. São trilhões e zilhões de átomos no universo. Ele controla cada um deles. É isso que Deus faz. Diante de Deus, Timóteo. Diante de Deus.
que preserva a vida de todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, nada do que existe, nada, toda a existência, toda a criação foi criada por Ele, e por meio dEle e para Ele, e Ele vai dizer, Cristo Jesus que fez a boa confissão, aquele que não recusou Deus diante de Pôncio Pilatos, aquele que manteve a sua confissão de fé até a morte, aquele que não negou a Cristo, está observando você nessa noite. Primeiro nós temos Deus, depois nós temos Jesus, as duas testemunhas. Isso deveria transformar a minha perspectiva. Eu estou diante de Deus e diante de Cristo, diante de Deus e diante de Cristo, não só diante de pessoas, não, mas diante do soberano Rei dos Reis, aonde nós um dia prestaremos conta, não a homens, nós prestaremos conta solenemente ao Rei do Universo, ao Criador dos céus e da terra. E Jesus sempre é o nosso exemplo maior, aquele, justamente Jesus Cristo, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, mesmo diante da ameaça de morte. Jesus nunca negou quem Ele era, o que Ele veio fazer, quando Ele veio nos substituir, custasse o que custasse, foi à cruz para morrer por nós, levou sobre si os nossos pecados, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele não negou nem um só minuto quem Ele era e o que Ele fez por mim e por você. É Jesus Cristo, a testemunha fiel. Se Cristo não recusou sua vida, não ligou para a sua reputação sendo Deus de Deus, às vezes nós estamos preocupados com o nosso conforto, às vezes nós estamos preocupados com a nossa conveniência, às vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação. Jesus é o nosso modelo supremo. Nós temos que seguir o que Jesus fez, guardando os seus mandamentos até o fim. Olha o que é que ele diz no verso 14. Ele diz assim, verso 14: aguardar este mandamento imaculado, irrepreensível. É isso que ele diz. O que é que Paulo está falando? De todo o conjunto de ensinamentos. O Evangelho é sobre o Evangelho. A salvação é sobre a graça, mediante a fé em Cristo. O Evangelho é a boa notícia de salvação. Não é apenas crer, é guardar essa palavra nos nossos corações, é manter esse Evangelho puro, inalterável. A palavra de Deus, ela não muda. Pastor, até quanto tempo nós temos que guardar esses mandamentos de Deus? Paulo nos ajuda, né? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor? Guardar este mandamento imaculado, irrepreensível. Até quando, pastor? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a volta do Senhor, quando Ele vier em glória, majestade e poder buscar a sua igreja. É até lá que nós temos que guardar todos esses mandamentos. Não podemos relaxar. Muitas pessoas querem dizer assim, eu já fiz muito, eu já fiz minha parte. Não! O crente, ele guarda e se mantém firmes até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o fim. Nós estamos firmes até o fim. É assim que nós temos que viver, sabendo que nós temos as duas testemunhas, com o olhar impactante, o olhar sobre a sua igreja. É assim que nós temos que pensar, é assim que nós temos que viver. Ele está com os olhos sobre a sua igreja. É assim que nós temos que lembrar constantemente de quem é Jesus. Ele está com os olhos sobre a sua igreja. Meus irmãos, até o fim, até a manifestação do nosso Senhor, onde Ele voltará em glória, majestade e poder, com o cetro de justiça na mão. Ele vai vir julgar. Ele já veio para salvar. No final será o julgamento de todos os povos, de todas as nações, de todas as etnias. A glória de Deus, o último ponto, deve ser a
motivação final da sua igreja. A glória de Deus, versos 15 e 16. A glória de Deus, olha o que é que ele diz. Diz assim, verso 15 e 16. Ele diz: a qual no tempo certo há de se revelar pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eterno. É esse Deus. Primeiro Ele controla o tempo. Ele controla o tempo. No versículo 15 ele diz assim, logo no comecinho: a qual no tempo certo versículo 15, a qual no tempo certo há de se revelar. Existe um momento certo, meus irmãos, a época certa. A volta de Cristo acontecerá no momento exato, na hora certa. E isso nos liberta da ansiedade, porque nós não precisamos saber a data, só quem sabe é Deus. Nós não precisamos saber quando Ele voltará, não. Apenas estarmos prontos para a sua volta, mantendo-nos fielmente como nós estamos, como uma igreja gloriosa, uma igreja fiel, porque Ele é supremo e absoluto em tudo. Paulo agora começa uma doxologia, um louvor de gratidão, uma explosão de adoração. Ele empilha agora vários títulos a Deus e a Jesus, mostrando a majestade de Deus. Ele diz aqui: bendito e soberano, único, bendito e único e soberano. Não há outro Deus, Ele é único, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. É a matemática de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos os poderes, todos os governos, todos os impérios se curvarão diante do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é Senhor da nossa história. É o único que possui imortalidade. Olha o que Ele diz no verso 16. Verso 16, o único que possui imortalidade. Ele possui imortalidade para nos dar a imortalidade. Nós recebemos a imortalidade como dom através do que Cristo fez por nós. É isso que nós recebemos. Aquele que habita, ele vai dizer aqui, na luz inacessível. Nós só conseguimos chegar diante dele porque Jesus abriu um novo acesso, um novo e vivo caminho, para que nós possamos chegar até ele. Só Jesus pode nos dar acesso. Ele vai dizer: homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver. Não, Ele é Espírito na sua essência. Por isso que Ele está no meio da sua igreja hoje. Ele sustenta a sua igreja está nas palmas da mão do nosso Deus. Ele é Deus. Nós não conseguimos compreendê-lo, mas nós sabemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas, Senhor das nossas vidas. E um dia, quando nós estaremos junto com Ele, sempre nós estaremos descobrindo algo novo sobre a sua santidade, sobre a sua integridade, sobre a sua majestade, sobre o seu poder. Sobre o seu poder, meus irmãos. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos pensar. Ele é Deus. Ele é Deus. E Paulo encerra no finalzinho aí: a Ele honra e poder eterno. Amém. É isso que ele diz, encerrando o texto. Ele encerra a sua doxologia, ele encerra a sua adoração com a visão correta de Deus. A motivação final do apóstolo Paulo é a obediência na fé. É a obediência na fé. É exaltar e glorificar o único que é digno de receber. A Ele, somente a Ele. A Ele, honra, poder eterno. Somente a Ele, todo o poder, toda a santidade, toda a glória
é somente dele. E a nossa adoração tem que ser a ele. Uma adoração, uma doxologia, uma vida que adora, de verdadeiros adoradores. Meus irmãos, nós não servimos a Deus por dever ou por medo, não, mas porque Ele é digno de receber toda a glória. Nós não fugimos do pecado, meus amados irmãos, porque é prejudicial, mas porque ofende a santidade de Deus. É por isso que nós fugimos. Nós não buscamos a santidade por benefício próprio, não, mas porque nós queremos refletir a beleza e a santidade de Deus, daquele que nos amou e morreu por nós. É por isso que nós estamos hoje aqui, para que nós possamos pensar. Eu termino com algumas aplicações, para que a gente possa pensar no que foi falado nessa noite. E a primeira é: como está a sua visão de Deus? A visão de Deus, diante de Deus, você diante de Deus. Quando você medita nas maravilhas de Deus, o que é que você percebe de Deus? Sua adoração é feita em obediência? Como nós vemos e observamos Deus em nossa vida? O que Ele tem feito em nossas vidas? Essa passagem nos apresenta um chamado radical, um chamado abrangente. Paulo não está pedindo a Timóteo nem a nós para fazermos ajustes superficiais em nossas vidas, não. Ele está nos chamando nessa noite para ter uma vida totalmente reorientada, para que nós possamos viver conforme a vontade de Deus. É isso. O que Ele está dizendo para nós, o que Ele falou para nós através da sua palavra foi, nessa noite: fuja radicalmente de tudo que possa destruir a sua vida. Não flerte com o pecado, não. Não negocie com a tentação, não. Corra, fuja de toda a aparência do mal. Busque intensamente o que edifica. A palavra de Deus vai dizer para a gente buscar, para a gente perseguir. Perseguir o que, pastor? Justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Como um caçador procura a sua presa. É assim que nós temos que perseguir, como um atleta que persegue a vitória. É assim que nós temos que viver. Lute e viva por fé. A vida cristã é um bom combate que nós temos que combater. Não é uma vida passiva, mas é uma vida ativa. Tome posse, como o apóstolo Paulo disse, para que nós possamos receber, pastor, já aqui na terra, nesse mundo, a vida eterna. Nós temos que ter uma viva consciência do olhar de Deus para nós. Deus como testemunha, Jesus Cristo do outro lado. Os olhos do Senhor estão postos sobre essa igreja. Nós temos que saber disso. Adore apaixonadamente aquele que é digno. A gente viu a doxologia de honra, glória, poder, exaltação ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Rei eterno e imortal. É a eles que nós temos que adorar. A questão, meu amado irmão, não é se nós estamos enfrentando dificuldades, tentações ou batalhas, não é isso. A questão é como nós estamos respondendo. Estamos recuando ou estamos avançando? Estamos cedendo ou estamos perseverando? Qual lado nós estamos? Respondendo, recuando ou avançando? Cedendo ou perseverando? Qual lado que nós estamos? Outra coisa que você tem que lembrar nessa noite, que a primeira palavra que o apóstolo Paulo disse para você é que você é um homem e uma mulher de Deus. Que você é um homem e uma mulher de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Lembre-se disso. A sua identidade está em Cristo. Você é uma nova criatura a partir do momento que você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É Cristo, é o que Cristo fez por nós. Por isso nós temos que manter a nossa confissão de fé. Toda vez que nós estivermos passando por dificuldades, nós temos que lembrar um dia aquela confissão de fé que nós fizemos publicamente, mostrando quem é o nosso Senhor, mostrando quem é o nosso Salvador, para que possa impactar a pessoa que está do seu lado.
Nós temos que viver e refletir a beleza da santidade de Cristo, é vivendo, amando as pessoas como Cristo nos amou. Meus irmãos, é uma jornada. E essa jornada às vezes vai ser difícil. Vai aparecer o bom combate. E vai parecer que dias são esmagadores. Vão ter dias difíceis. Mas lembre-se que você é servo do Rei dos Reis. Lembre que você é serva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que habita em luz inacessível. Aquele que está controlando todas as coisas. Aquele que possui a imortalidade para te dar a imortalidade. A imortalidade somente através do que Cristo fez por você. Somente assim, meus amados irmãos. Por isso nós temos que viver uma vida com os olhos em Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, para todo sempre. Amém. Nós temos que combater o bom combate, meus amados irmãos. Por isso eu e você precisamos seguir em fé. Significa viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Uma vida de perseverança. Essa expressão indica esforço, continuidade. Não desistir no primeiro obstáculo. Muitas pessoas estão estagnadas. Porque desistem no primeiro obstáculo. O primeiro que surge já desiste. Nós temos que ter um compromisso total e completo com a igreja de Cristo, principalmente porque Ele é o cabeça da igreja. Não é pastor, não é liderança, mas Cristo é quem governa a sua igreja. Por isso nosso compromisso é com Ele. Com Ele. Como o nosso Salvador nos ajuda nisso tudo. Ele nos dá força interior. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Ele mesmo disse, depois virá um igual a mim que dará testemunho de mim. Você tem o Espírito Santo de Deus, por isso você vai resistir interiormente para se reforçar exteriormente. Somente assim, força, amor e equilíbrio para enfrentar as dificuldades em Cristo, esperança para que um dia nós possamos receber a coroa da justiça que nos aguarda, que é o céu, mas já começa aqui, crendo em Cristo, tendo a confiança em nosso Salvador, em nosso Senhor, na sua soberania. Creia nisso nessa noite. Pastor, eu já sou crente, renove a sua fé nessa noite, saia daqui renovado, regozijado, cheio do Espírito Santo de Deus, porque Cristo veio para, e com um propósito, te salvar, para que você possa perseverar. Se a vida fosse só aqui era muito bom, mas não é. O que está em jogo é a eternidade. Por isso que meu convite é que você creia nele, que você arrependa-se dos seus pecados, para que você possa ter uma vida eterna. Nós vamos cantar um louvor. Que esse louvor, através dessa palavra, possa falar ao seu coração. Deus tem sido bondoso para conosco, meus amados irmãos. Por isso nós temos que continuar firmes, combatendo o bom combate, até a volta do Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Vamos ficar de pé, igreja. Diga para os abatidos, não percam a fé.
cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma dor na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o nome de Deus. Esse é o propósito final da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar. E o que está em jogo é justamente isso, a salvação. Que você possa crer nessa noite, em que nós, como cristãos, como filhos de Deus, possamos combater o bom combate da fé. Nessa noite, vivendo e dando testemunho para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Aqueles que receberam essa palavra, que você possa crer nessa noite, que você possa vir até Jesus, recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Não há salvação em nenhum outro nome dado nos céus e nem debaixo da terra, a não ser no nome de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus, nos despedindo. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te rendemos graças, ó Deus, pelo teu amor, porque através da tua palavra, ó Deus, o Senhor nos mostra que nós temos que combater o bom combate e viver, ó Deus, seguir, como foi falado aqui, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combatendo o bom combate dia a dia, sabendo, ó Deus, que o Senhor é por nós. E a tua palavra diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Te rendemos graças, ó Deus, pela vida da tua igreja. Te rendemos graças, ó Deus, pelos aqueles que nos visitam. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que trouxe essas pessoas, ó Deus, para ouvir a tua palavra. A igreja que é tua, ó Deus, o Senhor é o dono da igreja. Que eles possam se, ó Deus, achar, ó Deus, acolhidos na tua casa. Amados, ó Deus, na tua casa. Que os irmãos possam abraçá-los, ó Deus, que eles possam sentir o teu amor verdadeiro. O amor ágape, o amor incondicional. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse restante de semana, ó Deus, que vai estar, que se iniciou hoje, ó Deus. Que possa ser uma semana abençoada e abençoadora. Que nós possamos, ó Deus, te render graça, viver conforme a tua vontade e o teu querer. Que nós possamos ser dirigidos, ó Deus, completamente pelo Senhor. Guiados, direcionados, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Que nós venhamos, ó Deus, estar com os olhos fixos no Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra é aquele que vai finalizar até o dia do Senhor. E nós te rendemos graças, ó Deus, por essa noite, pela vida da tua igreja, que completou 48 anos de história, de fundação, ó Deus, de existência, 53 anos. Te rendemos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Pelos teus feitos maravilhosos, ó Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor no meio da tua igreja. Grandes coisas continuará fazendo o Senhor no meio do seu povo, da sua igreja. E nós cremos, ó Deus, e observamos, ó Deus, o teu agir, o teu amor, o teu cuidado, ó Deus, a tua compaixão.
pelos teus filhos, ó Deus, o teu amor incondicional, as tuas misericórdias que se renovaram esta manhã, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Ó Deus, que aqueles que nos visitam nessa noite, ó Deus, que eles possam guardar essa palavra nos seus corações e possam tomar uma decisão diante de Ti, ó Deus. Que vida, ó Deus, verdadeira começa aqui através de uma decisão, quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e nosso Salvador. Foi essa confissão de fé que Timóteo fez um dia, ó Deus. Ele reconheceu publicamente Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E que essas pessoas que nos visitam possam sentir esse desejo nos seus corações nessa noite, ó Deus, de Te reconhecer como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor, como seu transformador. Ó Deus, como seu substituto na cruz do Calvário. A igreja continua orando, a igreja continua orando. Alguém nessa noite que quer fazer como Timóteo e fazer uma confissão de fé pública, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você não perca essa oportunidade. Cristo está com a mão estendida. A salvação é pela graça mediante a fé. Alguém nessa noite, com convicção que há salvação somente por meio dele e através dele. Pastor, eu senti o desejo no coração de reconhecer Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se há, levantem de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite, com convicção, que quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu não vou insistir porque não é um apelo, é um convite. Deus está batendo na porta, que você possa abrir. Te louvamos, Pai, mais uma noite e te rendemos graças, Senhor. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Coração silencioso, a igreja se despede.